Você sabia que as doenças reumáticas, elas lideram o número de pessoas colocadas realmente fora do mercado de trabalho por conta da invalidez? É isso mesmo. Algumas patologias da especialidade afloram cada vez mais cedo, inclusive em crianças. Para conscientizar a população sobre prevenção e enfrentamento do problema, haverá neste domingo, na Orla de Ponta Verde, uma ação promovida pela Sociedade Alagoana de Reumatologia, que traz muitas informações para a população. Observe que a sociedade, nós estamos vivendo em uma era em que a sociedade precisa de muita informação sobre várias patologias, né? Falávamos no primeiro bloco sobre meningite e agora vamos falar também das doenças reumáticas. Nós temos o prazer de receber aqui no estúdio a presidente da entidade em Alagoas, Aparecida Madeira, explica inclusive agora aqui no TV Mar News um pouco da campanha e, claro, sobre as doenças reumáticas. Aparecida, muito obrigado pela presença. Vamos falar um pouquinho do objetivo dessa conscientização das doenças reumáticas e o que vocês pretendem com o trabalho realizado, com esta ação realizada no próximo domingo. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao estúdio. Muito obrigada pelo convite, é uma oportunidade excelente. O grande objetivo é divulgar a especialidade e esclarecer a população sobre as formas com que as doenças reumáticas acometem. Essa iniciativa partiu da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que no próximo domingo, dia 17 de setembro, fará uma ação conjunta. Em todo o Brasil, em todas as capitais, haverá essa ação. Algumas cidades, iniciando às 8, Maceió vai começar às 9 até meio-dia. Iniciaremos com uma caminhada, que essa caminhada é de livre adesão, contará com a presença dos reumatologistas, mas a população em geral pode acompanhar. Seguimos, a caminhada tem a concentração na Praça dos Sete Coqueiros e segue em direção ao Marco dos Corais. Estaremos dispostos a oferecer orientação à população, tirar dúvidas, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, uns negligenciam e outros têm dúvidas e precisam ser esclarecidos. O paciente tem todo o direito e a sociedade está cada vez mais sedenta de informação. Após a caminhada, estaremos no estande, inclusive, além das informações que os reumatologistas, praticamente toda a Sociedade Alagoana de Reumatologia estará presente, esclarecendo ao paciente que desejar, a população que desejar essa informação e com distribuição de cartilhas informativas sobre as diversas doenças que contemplam a reumatologia, que é uma especialidade muito rica, que se manifesta de várias formas. Não existe uma doença só. A doença reumatológica ela se manifesta de várias maneiras. Certo. E muitas vezes a população fica alheia, não sabe o que é. Às vezes há pacientes esclarecidos, já buscam aquilo ali, mas muitas vezes eles perambulam por diversos consultórios até muitos anos depois chegar no profissional correto. Entendo. Então, essa informação, essa ação nacional é muito importante, eu acho que para a população em geral, tanto a população leiga, como a população médica também, de outras especialidades. Eu acho que é importante participar. E já parabenizo aqui a Sociedade Alagoana pela ação, mesmo sendo uma ação nacional, mas precisamos falar do nosso terreno, né? Então, Alagoas entrando também nesse mesmo patamar, né, de informação em relação aos outros estados, através da Sociedade Alagoana. Agora, Aparecida, falando do número de profissionais, Alagoas tem reumatologistas de qualidade suficiente para poder atender a população? A rede pública tem disponibilizado também profissionais ou ainda continua sendo um problema para atendimento para as pessoas que mais precisam, Aparecida? Qual é esse cenário hoje aqui em Alagoas? Alagoas conta com profissionais qualificados, extremamente qualificados. Somos uma sociedade de pouco mais de 30 profissionais, todos com excelente formação, mas a rede pública ainda deixa a desejar nesse sentido. Por quê? São poucos serviços públicos que contemplam. Por exemplo, temos reumatologistas na capital e no interior, em Arapiraca. Maceió e Arapiraca, quem conta com esse número de reumatologistas atendendo. E o serviço público, como sempre, deixa a desejar, porque a população
é grande e o interesse dos gestores parece não ser tão grande. Começa porque quando há um concurso, nem sempre a reumatologia está presente. E quando surge, quer dizer, não dá, a população não consegue. Muitas vezes é um paciente que vai a um serviço público e ele precisava de um retorno breve. Quando esse retorno vem acontecer, ele já tem mais de 8 meses, já não sei quanto ele desiste. Entendeu? Mas temos reumatologistas capacitados no estado, sim. Isso é ótimo saber, né? E, inclusive, esse é o nosso intuito, né? Trazer a informação para a sociedade. Falando dessa questão relacionada a mito, né? Até mesmo com um pouco de ignorância. É mito dizer que as pessoas idosas são as que mais precisam de reumatologistas, por exemplo? Aparecida. É mito. Precisamos acabar com essa mensagem ultrapassada e até jocosa, mas desagradável, que reumatismo é coisa de velho, é coisa de idoso. Não. A reumatologia, ela está presente em todas as faixas etárias. Qualquer pessoa de qualquer idade pode ser acometida por uma doença reumatológica, desde uma simples dor, de uma bursite, de uma entesite, uma coisa qualquer, até uma doença autoimune mais grave, crônica, incapacitante. Inclusive, tem que se valorizar a reumatologia pediátrica. Hoje já existe uma hoje não, já há algum tempo, há muitos anos que existe a especialidade reumatologia pediátrica, que é nada mais nada menos que o reumatologista com formação em pediatria para atender as crianças. Isso também tem aqui no estado. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Aparecida Madeira, ela que é presidente da Sociedade Alagoana de Reumatologia, falando de uma ação muito importante no próximo domingo, na Rua Fechada, ali na Ponta Verde, né? Vai ser um grande momento com a população maceiense, com os turistas também, para poder falar sobre a importância de um tratamento, né? Dos cuidados e como buscar alternativas também para as chamadas doenças reumáticas. É verdade que essas doenças reumáticas também, Aparecida, elas são responsáveis pela maioria das aposentadorias por invalidez? E uma outra pergunta que eu gostaria de linkar com essa primeira que fiz. Como enfrentar esse problema? É verdade, isso é verdade. A dor lombar, a lombalgia, ela está entre as principais doenças procuradas em ambulatório, nos consultórios e ambulatórios. Ela só perde para o estado gripal, porque as gripes Sim. são o primeiro caso, não é isso? Mas ela só perde para isso, são muitos casos. E lembrar que 60% a 85% da população mundial pode padecer de dor na coluna, em qualquer localização da coluna, em qualquer etapa da sua vida. Entendo. Então, é uma coisa muito importante. Precisa lembrar uma coisa, o paciente tem que ser lembrado, o cuidado com a postura, que a má postura causa dor, e essas dores, tanto as dores lombares como as dores cervicais, podem ser devidas à postura. Uma coisa interessante, já pegando um gancho aí, claro. Eu atento muito em consultório o cuidado para quem tem hábito de ler ou ver TV deitado. É uma causa importante de dor. E hoje, no momento atual, o celular. Com certeza. O celular, as pessoas fazem isso e ficam numa postura viciosa que incomoda a região cervical, o pescoço. De forma inconsciente também, né? De forma inconsciente, e muitas vezes essa postura viciosa, porque o celular hoje nada mais é que um computador de mão. É verdade. Né? Na verdade, se fala pouco no celular, né? Digita-se muito e lê muito mais. Mas é importante. Eu acho que a população precisa estar orientada, esclarecida sobre isso, mas é preciso também que os gestores estejam atentos à necessidade do reumatologista no serviço público. É pouco valorizado. Tem muitas cidades, a maioria das cidades do estado não tem. E quando acontece o concurso, quando surge, os salários são assim, extremamente desanimadores e a condição de trabalho é a pior possível. Quais as doenças mais comuns nessa especialidade médica, Aparecida? Podemos citar a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune crônica, incapacitante se não tratada a tempo, a espondilite anquilosante,
as espondiloartropatias de forma geral, as miosites, a síndrome de Sjögren, a osteoporose, a fibromialgia, a gota, que é uma doença muito importante, geralmente ligada a um fator genético, mas também é exacerbada por hábitos de vida, né? Sim. Excesso de alimentação, rica em purina e tudo mais, e a bebida alcoólica, que tem... São muitas, e isso para citar algumas. As vasculites também, então, o leque é muito extenso. A reumatologia realmente é uma especialidade muito rica do ponto de vista clínico. Agora, falando de avanços no tratamento, né? Quais os avanços, como tem sido também essa questão acompanhada pela sociedade, obviamente alagoana, mas a sociedade brasileira, sobre esses avanços no tratamento de doenças, do tratamento de doenças reumáticas, por exemplo? Há um avanço muito grande. Tá. Antigamente, o paciente acometido por determinadas patologias, tipo artrite reumatoide, a própria espondilite anquilosante e outras doenças autoimunes, a gente não tinha muito o que fazer. Hoje, nos últimos anos, surgiram medicações maravilhosas de alto custo, que o governo disponibiliza, mas ele tem que obedecer a um protocolo. A gente tem que seguir protocolos para isso. Mas melhorou muito a qualidade do paciente e o objetivo nosso, quando institui o tratamento a tempo, é o quê? Impedir que essa doença progrida de forma a incapacitar o paciente. O paciente de artrite reumatoide, antes, ele muitas vezes ficava acamado porque ele tinha deformidade de mão, de pé, de joelho, se ele inflamava. Porque o que é a inflamação? É uma queima de um tecido. Com certeza. E quando queima e resolve logo, inflama e desinflama, tudo bem, mas quando não, ele fica colado, como um plástico ali, fica totalmente incapacitado. A espondilite anquilosante, que geralmente acomete, em sua maioria, aquele cara aquela coluna em bambu, ele não tem movimento, muitos deles não tem movimento lateral nenhum. E também não tem movimento de flexo e extensão do pescoço. Mas é preciso reverter esse tipo de quadro, por exemplo? A partir do momento que a coluna está anquilosada, não tem como reverter. Mas quando esse diagnóstico é feito de forma precoce, é preciso que o reumatologista tenha acesso a esse paciente, porque muitas vezes a gente tem que dizer que o reumatologista tem acesso a ele, porque muitas vezes, quando esse paciente chega ao consultório, ele já perambulou 10 anos em outro lugar, a doença já evoluiu e não tem muita coisa a fazer. Entendo. Existe uma melhora e evita-se que se progrida em outros níveis, porque ainda pode piorar ainda mais, e é um paciente que não consegue dormir por dor e ele não encontra uma posição. Aparecida, eu gostaria de agradecer a Aparecida Madeiro, né, presidente da Sociedade Alagoana de Reumatologia. Gostaria que você, nesse momento de suas considerações, estendesse o convite para o público, para as pessoas que estão nos acompanhando neste exato momento, ao vivo ou na reprise do programa, para poder participar dessa ação do próximo domingo. E muito obrigado por tantas informações relevantes para a sociedade que você trouxe aqui no estúdio, tá certo? Eu agradeço muito e é muito importante que uma TV, um programa como o seu, tenha esse interesse. Não é? Estamos aqui à disposição para outras oportunidades. E convido a população em geral para estar presente na Rua Fechada, no próximo domingo, a partir das 8h30, 9 horas, a concentração na Praça dos Sete Coqueiros, e faremos a caminhada no sentido ao Marco dos Corais. Logo a seguir, estaremos numa tenda com reumatologistas alagoanos para explicar à população interessada. Não vai pagar nada. Quem arcou com esses custos foi a Sociedade Brasileira, numa ação que eu louvo. Isso já vem acontecendo há algum tempo, mas houve um empenho muito grande de todos eles para que isso acontecesse. E acho que Alagoas não podia ficar de fora. É obrigação nossa, como representante da reumatologia em Alagoas, participar desse momento e animar a população para que esteja presente a essa ação que acontece em todo o Brasil. E aqui em Maceió, nesse local, a tenda vai estar nas imediações da Cadeira Gigante, é um lugar muito procurado, né? As pessoas estão por lá e estaremos aguardando vocês com muito prazer para oferecer
informações necessárias, se assim a população desejar. Até lá. Muito obrigada. Boa sorte para vocês, tá certo? Para vocês também. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta teremos a participação de Arnaldo Ferreira, Edivaldo Júnior, Henrique Pereira. Pois é, daqui a pouco todos os assuntos no terceiro e último bloco do TV Mar News. Continue conosco. Voltamos já.